Olá pessoal, vamos começar aí a nossa sequência de correção de questões de língua portuguesa para o CESP, especificamente pegando provas anteriores, trabalhando com essas questões, porque trabalhar com a resolução das questões é a melhor forma de você aprender o que você ainda não aprendeu e ratificar as coisas que você já sabe. Importante para você que está estudando pra caramba e para você que morre de medo dos textos do CESP, entender aquilo que eu já falei ontem em uma live. A maioria das questões do CESP você faria sem ler o texto. A maioria das questões do CESP você faria sem ler o texto. Sobretudo quando são questões do CESP naquele padrão certo ou errado. A prova do TJ não vai ser assim, vai ser de múltipla escolha. Então você vai ter aí das 5 afirmações que você vai ter lá, A, B, C, D e E, algumas delas, a maioria delas você fará sem olhar o texto, entendeu? Isso não quer dizer que você não vai ler o texto, até porque não fique preocupado com o tempo. O tempo no concurso é um fator menos determinante do que parece. Para quem, como você, fará muitas questões. A minha recomendação, um número mágico que eu tenho na minha cabeça, gravado, é este número aqui, ó, 50. Este número aqui é o número a sua lógica de estudo é a seguinte. Se você estudar a acentuação gráfica, pegou a teoria, assistiu a um vídeo meu lá no YouTube, assistiu a uma videoaula de um professor de que você gosta, um professor em que você confia, de um assunto, é importante que você faça 50 questões daquele assunto. 50 questões de um assunto são suficientes para que você diga, eu já domino aquele assunto já. Porque quando você faz 50 questões, a tendência é que você acerte ali. É claro, depois de assistir a uma aula, né? Você vai acertar em torno de 30 a 40 questões, talvez até um pouco mais. E aí, quando você fizer essas questões, aquelas cuja resposta você não entendeu, você vai procurar pesquisar, né? Vai ter contato comigo, vai ter contato com o seu professor de português, vai olhar os comentários lá do que concursos. E é importante que essas 50 questões tenham sido feitas de fato, ou seja, você acerte as que você vai acertar normalmente e você busque compreender aquelas que você errou. Tendo você feito esse processo, você pode falar, pode cair a acentuação gráfica, que nada que vai cair na prova vai me surpreender, entendeu? Caso você não consiga encontrar 50 questões do CESP para aquele assunto, aí você parte para outra banca. Eu recomendo, em alguns assuntos, a banca da Fundação Carlos Chagas e a banca da CES Gran Rio. Isso só se você não conseguir encontrar 50 questões da banca que interessa a você, tá legal? Mas é importante que você faça aí, ó, 50 questões. Quando eu perguntar a você, como é que você está em pronomes relativos, você vai pensar, já estudei a teoria? Já. Já fiz 50 questões? Já. Então eu estou bem. Se eu fiz 50 questões do assunto, compreendi os erros que eu cometi, analisei os comentários que aparecem lá nos sites de questões, perfeito, eu estou bem naquele assunto já, tá legal? Então vamos lá, ainda que não seja importante para a resolução de muitas questões a leitura do texto, é óbvio que eu vou ler os textos com vocês aqui, para tirar desses textos algumas informações importantes. Você vai perceber que eu faço durante a aula de resolução de questões muitos ganchos, ou seja, eu estou aqui afeito a 2 assuntos específicos. Hoje vamos falar sobre acentuação e concordância. Só que na leitura do texto eu faço alguns comentários pontuais e você pode, aproveitando que eu não estou olhando, vai brigar com você porque você copia, fazer algumas anotações aí do texto, puxar umas setinhas e fazer alguns rabiscos, tá legal? Vamos lá. O primeiro texto que aparece, geralmente os textos não são muito grandes, e aí aparecem aí, ó, 5 opções a respeito do texto. Antes que nós leiamos o texto, eu quero que você veja o enunciado da questão, tá? O enunciado diz o seguinte, ó, com relação aos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta. Eu não sei quão desatento você é, mas você imagine a dor que vai tomar conta do seu corpo se você errar uma questão porque você não deu atenção ao comando da questão. Se ele pede a questão correta ou se ele pede a incorreta. Se ele pede a correta, busque a correta. Se ele pede a incorreta, busque a incorreta. Agora, a tendência é que você queira sempre buscar a correta, né? Aí um dia a banca pede a incorreta e você erra por bobeira. Cuidado, quando ele pede a afirmação correta, você tem que estar atento que, um detalhe, se a questão vai envolver gramática e interpretação, na interpretação de texto você não pode ser do tipo que faça extrapolações, ou seja, que leia além do que o texto diz, tá? Então fique atento a isso. Vou ler o texto com você, depois analisaremos opção por opção, com calma, rabiscando, analisando, tá legal? Para você poder desenvolver mais conhecimento além do que a própria questão pede. Vamos lá. O texto está assim, ó. O reconhecimento e a proteção dos direitos humanos estão na base das constituições democráticas modernas. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó, pé de página, um segredo só nosso, tá? Um segredo só meu e seu. A banca do CESP é uma banca progressista.
tudo bem? As visões do CESP são visões mais voltadas a uma visão mais progressista da vida. Você não vai encontrar nos textos do CESP nada do tipo, tem que matar o vagabundo tudo. Não, a visão do CESP é uma visão inteligente e progressista. Então, é importante que você, que é uma pessoa, sou conservador, tem que matar todo mundo. Para mim, ó, passou dos 2 anos de idade, pena de morte já, tem que matar o vagabundo tudo. Se esse é o seu conceito, dispa-se desses conceitos para fazer as questões. Depois que você fizer, você volta a pensar da forma que você quiser, que a Terra é plana, pense como você quiser. Mas para fazer a interpretação do texto do CESP, você precisa entender uma coisa, a visão do CESP é uma visão mais progressista, tá? Então você vai perceber defesa dos direitos humanos, tá? Professor, mas eu acho que os direitos humanos... Alguém perguntou alguma coisa para você? Não, né? Ele quer a visão do CESP. Depois que você gabaritar o português, você passar, você entrar no TJ, aí você tenta mudar o mundo de acordo com as suas próprias ideologias, tá? Mas para fazer as questões de interpretação, é importante que você siga a linha de raciocínio das questões que são elaboradas pela banca. A primeira afirmação aí do CESP já mostra uma visão mais progressista, né? Ele fala o seguinte, ó, o reconhecimento e a proteção dos direitos humanos estão na base das constituições democráticas modernas. A paz, por sua vez, é o pressuposto necessário para o reconhecimento e a efetiva proteção dos direitos humanos em cada Estado e no sistema internacional. Quando ele fala em cada Estado e no sistema internacional, o Estado aí não é o Rio de Janeiro, não é São Paulo, não, né? Note que Estado está com letra maiúscula aqui. Quando ele fala em cada Estado, quer dizer, no Estado brasileiro, o Estado americano, o Estado russo, é o Estado no sentido de federação, não no sentido de Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e tudo mais. Haverá uma questão sobre isso, tá? Ao mesmo tempo, o processo de democratização do sistema internacional, que é o caminho obrigatório para a busca do ideal da paz perpétua, não pode avançar sem uma gradativa ampliação do reconhecimento e da proteção dos direitos humanos acima de cada Estado. Ou seja, prevalecerá a defesa dos direitos humanos, apesar das percepções individuais de cada Estado, de cada país, né? Você sabe que há pessoas que acham que direitos humanos é uma coisa do Brasil, né? Não é o seu caso, porque você é uma pessoa estudiosa, você tem aulas de direito e tudo mais, né? Direitos humanos, democracia e paz são 3 elementos fundamentais do mesmo movimento histórico. Sem direitos humanos reconhecidos e protegidos, não há democracia. Sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais. Haverá paz estável, uma paz que não tenha a guerra como alternativa, somente quando existirem cidadãos não mais apenas daquele Estado, mas do mundo. O texto tem uma visão progressista, defende os direitos humanos, como você pode perceber e tudo mais, né? E aí, repito, professor, eu sou contra os direitos humanos, para mim tem que matar todo mundo. Ninguém está perguntando o que você pensa e, sinceramente, nem interessa. O que importa é a visão do texto. Para que você faça uma interpretação textual de forma adequada, é importante que você se dispa das suas próprias percepções e interprete o texto de acordo com o que o texto está dizendo. Uma das razões por que as pessoas erram a interpretação é por tentar julgar o que o texto diz a partir dos próprios pressupostos ideológicos, políticos, religiosos. Você não deve fazer isso. Você tem que ler o texto, tá? Você não vai estar mudando de ideia. Você está marcando as opções de acordo com o que o texto diz. Vamos opção por opção, com calma. Aí, eu gosto dessas questões de múltipla escolha do CESP porque elas me forçam a explicar vários assuntos em uma questão só. E forçam você a aprender vários assuntos em uma questão só também, tá? Olha as opções, por favor. Ele fala o seguinte, na letra A, a correção gramatical do texto seria preservada se a palavra perpétua fosse registrada sem o acento. Preste atenção, tá? A correção gramatical do texto. Por que essa questão ela é maldosa? Veja bem, a palavra perpétua, ela existe? Existe. Perpétua, por sinal, é acentuada pela regra mais importante da língua portuguesa. Ela é acentuada porque ela é uma paroxítona terminada com ditongo oral crescente. Essa é uma das visões da sua acentuação. A separação silábica de perpétua mais comum é esta aqui, ó, perpétua, perpétua. Só que a palavra perpétua, ela admite também outra separação silábica. Você pode separar as sílabas de perpétua assim. Professor, qual é a relevância disso para esta questão? Nenhuma, mas vai ser importante daqui a pouco.
A palavra perpétua, ela se enquadra naquele rol de palavras que são tecnicamente acentuadas em virtude de duas regras, em razão de duas regras. Perpétua pode ser paroxítona terminada com ditongo oral crescente, tá? Você que gosta de uma visão mais simplificada, são as paroxítonas que terminam com ya, ia, yo, uau, é, o. Esse sinalzinho aqui, muito cara de pau, é para indicar que isso é a pronúncia, tá? Paroxítonas terminadas com ya, ia, yo, uau, é, o, são as paroxítonas que terminam com ditongo oral crescente. Um exemplo de cada, hein? Frequência, espécie, romário, ardua, tenue, arduo. Essas palavrinhas têm duas separações silábicas possíveis. Ó, você pode separar assim, perpétua ou perpétua. Ela pode ser paroxítona com ditongo oral crescente ou proparoxítona. Essas palavrinhas são chamadas de proparoxítonas acidentais ou eventuais, tá? Isso tem a ver com a questão? Não. A questão propõe que a palavra perpétua poderia ser escrita sem acento. Minha pergunta para você é a seguinte: a palavra perpétua, caso eu tire o seu acento, ela continua correta? Sim. Existe a palavra perpetua. Existe a palavra perpetua, que é um verbo, né? Ele perpetua certos preconceitos. Ele perpetua certos preconceitos. Então, observa, existe a palavra perpétua, que é um adjetivo, né? E existe a palavra perpetua. Aqui eu tenho um adjetivo e aqui eu tenho um verbo. As duas formas existem. Só que preste atenção, cuidado com o enunciado. Ele fala o seguinte, ó: a correção gramatical do texto seria preservada se a palavra perpétua fosse registrada sem o acento? Não. Apesar de esta palavra existir sem o acento, lá no texto não faria o menor sentido. Ah, mas ele não fala de sentido, fala de correção gramatical. Bota a palavrinha perpetua no texto, por favor. Lá na linha 7, ele fala assim, ó: que é o caminho obrigatório para a busca do ideal da paz perpétua. Não teria sentido falar da paz perpetua. Perpetua existe, só que não caberia no texto, não afetaria a correção gramatical do texto. No texto, perpétua é um adjetivo, não caberia o verbo no texto, tá? Então é uma questão maldosa porque existe a palavra perpétua e existe a palavra perpetua, só que ela não caberia gramaticalmente no texto, entendeu? Essa questão está brincando com aquela pessoa que já passou por aquele trauma, daquela questão que eu até mostrei ontem em uma live para alguns de vocês, que é aquela questão maldosa, em que ele bota... Até o CESP já entrou nessa brincadeira já. Não foi o caso aqui, não. Ele pega palavras como esta aqui, olha que questão legal, ó. É muito comum em questões de múltipla escolha de outras bancas. Ele bota lá 5 palavrinhas, tá vendo aqui, ó? E pergunta a você qual dessas palavras deve receber acento gráfico. Eu imagino que você, que não conhece essa maldade, que não conhece essa questão, enlouqueça quando ele pergunta a você qual dessas palavras deve receber acento gráfico. Professor, peraí, como assim qual delas deve receber acento gráfico se o meu coração já acentuou todas? Ó, passe os olhos pelas palavrinhas aqui, ó. Se você é uma pessoa que está chegando hoje, começou a estudar agora, você vai ter a impressão de que todas são acentuadas. Mas, se você já vem estudando há algum tempo já percebeu qual é a maldade, né? A única palavra aqui que deve ser acentuada é excêntrico. Ela é acentuada porque ela é proparoxítona, excêntrico. As demais palavras não devem ser acentuadas. Por quê? Aqui está escrito o quê? Isso, acertou. Quando eu não tenho o que dizer, sabe o que eu faço? Eu me silencio. Silencio não tem acento, tá? Ó, eu sempre contrario as expectativas de quem espera algo de mim. Veja, ele evidencia o seu comportamento preconceituoso. É importante que você analise as coisas com cuidado. É óbvio que quando você bate os olhos aqui, você acha que está escrito silêncio, contrário, evidência, análise, porque são as palavras que brotam mais sinceras do coração, porque são palavras mais comuns. Mas, na verdade, silencio, contrario, evidencia e analise. Excêntrico é a única que não tem jeito, tem que ser acentuada. Aí, isso me remete a esta maldade aqui. A palavra perpétua existe e a palavra perpetua também existe. Não significam a mesma coisa, uma é adjetivo e outra é verbo, tá? Professor, então eu posso escrever perpétua sem acento? Não, perpétua sempre tem acento. Perpetua é outra história, é um verbo e que não caberia gramaticalmente no texto. Então, a letra A está descartada por essa razão, tá? A letra B.
A forma verbal estado está no plural para concordar com direitos... A forma verbal estão está no plural para concordar com direitos humanos. Importante. Toda vez que a banca disser para você que o verbo está no singular ou no plural para concordar com a forma X tem que ser o sujeito. Entenda? Toda vez que alguém fala para você, o verbo está no singular ou no plural para concordar com a palavra X tem que ser o núcleo do sujeito. Porque é sempre com o núcleo do sujeito que o verbo vai concordar. Tudo bem? Bom, printe este quadro aqui para que eu explique isso para você melhor numa questão de concordância. Vai lá. Foi? Preste atenção aqui, por favor. Vamos lá. Analise comigo aqui uma construção. Ó. O ruído das máquinas nos mantém despertos. Olha o verbo aqui, ó, mantém. E aí faremos um pouquinho de concordância. O que nos mantém despertos é o ruído das máquinas. Então, tudo isto aqui é o que a sintaxe chama de sujeito, tá? Tudo isso aqui é o sujeito. Dentro do sujeito apareceram aqui dois substantivos, ó, máquinas e ruído. Não importa quantos substantivos aparecem dentro do sujeito, você precisa buscar o núcleo do sujeito, tá? O núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, quando o sujeito tem vários substantivos, será descoberto por uma estratégia bastante simples. Você vai buscar sempre o substantivo que não tem preposição. Note que máquinas tem a preposição de e ruído não tem preposição. Então, ruído é o núcleo. Agora, olha bem para o ruído. O ruído está no singular ou no plural? Singular, não está? Como ele está no singular, o verbo concorda adequadamente com ele. Então, se o CESP disser para você que o verbo mantém está no singular em concordância com a palavra ruído, maravilha. Todas as vezes que você vir que o CESP disse que o verbo concorda com a palavra X tem que ser o núcleo do sujeito. Agora, uma questão um pouco mais maldosa, tá? Olha só. Os passos dos homens determinam seus valores. Os passos dos homens determinam seus valores. Sempre que o CESP faz uma afirmação errada, ela nunca é 100% errada. Geralmente é uma macroafirmação em que você reconhece 2, 3, 4 microafirmações. Dessas microafirmações que ele faz dentro da macroafirmação, a maioria vai estar correta. Ele começa induzindo você ao erro. Por exemplo, ó, ele pegaria esta frase, os passos dos homens determinam seus valores. Ele fala, o verbo determina está no plural? Sim, ele está no plural. Em concordância com o termo homens. Repara que determinam está no plural e homens também. Isso é suficiente para induzir muitas pessoas a suporem que a afirmação está correta. Mas, analisa comigo. Quem determina seus valores são os passos dos homens. Um sujeito dentro do qual você encontra dois substantivos. Só que os verbos concordam com o núcleo do sujeito. E qual é o processo que nós usamos para descobrir qual é o núcleo do sujeito quando há mais de um substantivo? O núcleo sempre é aquele termo que não tem a preposição. Repara, homens tem a preposição de, não tem? Então o núcleo vai ser passos. Então se o CESP disser que determinam ou concordam com homens, a afirmação estará errada. Tudo bem? Veja a questão. A forma verbal estão está no plural, de fato está no plural, para concordar com direitos humanos. Olha como eles são sacanas. Estão está no plural e direitos humanos também. Só que eu preciso voltar ao texto para descobrir qual é o sujeito da forma estão. Leiamos a primeira oração do texto, primeiro período aí. Ó. O reconhecimento e a proteção dos direitos humanos estão na base das constituições democráticas modernas. Eu quero que você me diga, tá? O que é que está na base das constituições democráticas modernas? O reconhecimento e a proteção dos direitos humanos. Sabe qual é o núcleo do sujeito? O reconhecimento e a proteção. O reconhecimento e a proteção estão na base das constituições. Então a afirmação está errada.
mas haveria uma forma de você descartar essa afirmação de forma mais prática e objetiva. Ele fala que estão concorda com os direitos humanos. E quando você olha para o texto, dos direitos humanos, está com uma preposição enorme aí, ó, dos direitos humanos. Então, os direitos humanos não é o núcleo do sujeito. Quem está na base da Constituição aí são o reconhecimento e a proteção. O verbo está no plural em concordância com o sujeito composto, na verdade, e não com os direitos humanos. Então, descartemos a letra B, tá? Sempre que o CESP disser para você que o verbo concorda com a palavra X, veja se a palavra X é o núcleo ou se são os núcleos, no caso, do sujeito, tá? Núcleos não são termos regidos por preposição. Núcleos do sujeito não são regidos por preposição, tá? Letra C. No texto, a palavra Estado refere-se às unidades federativas que constituem o Brasil. Você percebeu no texto que não. O texto tem um caráter de universalidade, né? O texto tem um caráter de universalidade. Ele se refere aos estados no conceito de federações de países e não de federações administrativas de um país só. São Paulo, Rio de Janeiro, é estado no sentido geral, tá? Letra C, então, está errado. Repara que até agora as questões A, B e C, A e a B, sobretudo, foram questões de gramática. A letra A foi de acentuação, a letra B foi de concordância, né? A letra C é mais uma questão de conhecimento de mundo, de você saber qual é a diferença entre Estado com letra minúscula e Estado com letra maiúscula, né? Estado com letra minúscula refere-se a São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Estado com letra maiúscula é a federação, é o país, tá? É uma regra com a qual eu não concordo, mas ajuda bastante. Na minha concepção, os dois tinham que estar com letra minúscula, porque não é nome próprio isso aqui, mas não vamos complicar. Se nos ajuda, por que complicar, né? Letra minúscula, São Paulo, Minas Gerais. Letra maiúscula é o país, tá? Ou os países, como no texto. A letra D, a supressão da palavra 3 preservaria a correção gramatical do texto. Olha, se você realmente quer gabaritar o CESP, você vai gabaritar, é muito importante que você dê atenção a um detalhe. Quando o CESP fala em correção gramatical e não menciona a palavra sentido, é porque ele quer que você ignore completamente qualquer questão que envolva o sentido, entendeu? Vou dar um exemplo para você bem absurdo, tá? Olha aqui, ó. Enfrentei meus desafios alegremente. Aí o CESP vem e fala o seguinte, ó, haverá manutenção da correção gramatical caso se substitua alegremente por tristemente. Haverá manutenção da correção gramatical caso se substitua alegremente por tristemente. O pessoal do coração puro, nosso concorrente, vai dizer, não, alegremente e tristemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, são inclusive antônimos. Só que preste atenção ao enunciado da questão. Ele falou que a troca de alegremente por tristemente mantém a correção gramatical. Se ele falou em correção gramatical, essa troca aqui está perfeitamente correta. Ninguém falou em manutenção do sentido. O nosso concorrente, a quem eu chamo carinhosamente de trouxa, é aquele cara que acredita em alguns mitos. Um dos mitos em que ele acredita é que as provas cobram muita interpretação de texto. Note que até agora as opções cobraram questões variadas, né? E nenhuma delas cobrou interpretação de texto, reparou? Nenhuma delas, tá? Aí ele acha que a interpretação de texto será suficiente para que ele mate a questão. Olha, imagine a pessoa mais capaz e mais competente do mundo em interpretação de texto, mas ela não sabe nada de gramática, ela não sabe acentuação, ela não sabe concordância, ela não sabe regência, mas ela realmente é muito boa em interpretação de texto. Se ela pegar uma prova do CESP com 10 questões, ela vai acertar 2 com sorte, que pode ser que caia só uma de interpretação. 8 questões do CESP, 7 questões do CESP vão cobrar conhecimentos gramaticais citando o texto. Você não pode ser esse trouxa que confunde questão que cita o texto com interpretação de texto. As questões que nós fizemos até agora, os itens que nós julgamos até agora, todos eles citavam o texto, mas nenhum deles cobrou até agora a interpretação de texto. Se ele pede a você uma troca que mantenha a correção gramatical, atenha-se apenas à correção gramatical. E olha o que ele diz, a supressão, ou seja, a elipse, né, da palavra 3 preservaria a correção gramatical do texto. Olha a linha 10, por favor.
Começando um pouquinho antes, você tem o seguinte: direitos humanos, democracia e paz são 3 elementos fundamentais. Sabe o que eu faço quando o Sérgio propõe que eu faça alguma coisa com o texto? Eu faço sempre que o Sérgio propôs e leio a frase de novo. Eu vou ler de novo tirando a palavra 3, tá? Suprimindo a palavra 3. Direitos humanos, democracia e paz são elementos fundamentais do mesmo movimento histórico. Sentiu falta de alguma coisa gramaticalmente? Não. Essa supressão aí não causa nenhum prejuízo à correção gramatical do texto. Então, essa é a resposta correta. Ah, professor, mas muda o sentido. Quem falou em sentido? Se a questão falou de correção gramatical, você vai se ater única e exclusivamente à correção gramatical. Eles foram até legais aí. Algumas vezes eles fazem o seguinte: eles pedem a você a alteração que mantém a correção gramatical e de forma proposital, cruel e vil e satânica, eles fazem uma alteração que muda completamente o sentido. Eles já fazem de sacanagem já, que é para aquele trouxa que pensa no sentido, né, achar que a afirmação está errada. Professor, ele vai sempre pedir correção? Não, às vezes ele vai pedir correção e sentido. Quando ele propuser correção e sentido, aí você presta atenção à correção e ao sentido, tá? Vamos lá, conversa comigo aqui. Alguma banca do mundo quer que você gabarite a prova? Não. Alguma banca do mundo quer que você passe? Não. A prova é um processo seletivo, a prova quer que você erre as questões, entendeu? Então, é muito mais fácil induzir você ao erro pela gramática do que pela interpretação. Sabe por quê? Supõe uma pessoa que leu bastante, tem um conhecimento geral interessante, a capacidade interpretativa dela se desenvolveu com o passar do tempo de tanta leitura, né? Essa pessoa passa em concurso em português? Não. Se ela não tiver conhecimento gramatical, não passa. Ela vai acertar no máximo 30% de uma prova. Quando o cara começar a pedir para ele lá, identifique a opção em que o termo em destaque pertence à classe gramatical dos pronomes relativos, por melhor que a pessoa seja em interpretação de texto, você não aprende o que é pronome relativo na interpretação de texto, entendeu? Você não aprende o que é proparoxítono eventual na interpretação de texto. Então, ser bom em interpretação é bom? É ótimo, é maravilhoso. Eu quero que você seja um misto aí de boa interpretação e bom em gramática, tá? Então, a resposta é a letra D de dado. De fato, a supressão de 3 não causa nenhum prejuízo à correção gramatical do texto, tá? Letra E. O sentido do texto seria preservado. Sentido. Agora é sentido, tá? Caso a palavra mesmo fosse deslocada para imediatamente depois da forma verbal são. Aí o nosso concorrente, que é bom em interpretação, talvez ele consiga matar essa questão aí. Pega a palavra mesmo na linha 11 e põe depois de são, tá? Vamos lá. Na linha 11 está assim, ó. São 3 elementos fundamentais do mesmo movimento histórico. São 3 elementos fundamentais do mesmo movimento histórico. Agora bota o mesmo após o são. São mesmo 3 elementos fundamentais do movimento histórico. A palavra mesmo ela é engraçadinha. Dependendo da posição em que você a coloca, sobretudo após o verbo, ela ganha um caráter de afirmação e não mais um caráter pronominal. Tá legal? Por exemplo, olha só. Quando eu digo para você... João mesmo fez os trabalhos. João mesmo fez os trabalhos, tá? João mesmo fez os trabalhos. Agora bota o mesmo depois do fez. João fez mesmo os trabalhos. O mesmo passa a ter sentido de realmente, de fato. Esse mesmo, quando você muda de lugar, ele perde o seu caráter de pronome, ou seja, de acompanhar o nome, e passa a ser uma espécie de advérbio de afirmação, de ratificação, de atestar alguma coisa. Quando você me diz assim, ó, naquela sala há uma mulher muito bonita, e eu digo, nossa, ela é bonita mesmo. Esta matéria é muito difícil, ela é difícil mesmo. Se você muda o mesmo de lugar, ele passa a ter o sentido de realmente, de fato, deveras, indubitavelmente. Ele passa a ser um advérbio de afirmação que não só altera a classe gramatical, mas também altera o sentido, tá? Olha só, o cachorro mesmo destruiu a própria casa. O cachorro mesmo destruiu a própria casa. Agora vamos mudar, tá? O cachorro destruiu a própria casa mesmo. Quer dizer, realmente, você muda o sentido e a classe gramatical também. Então, número 1 aí, letra D de dado. Quer fazer uma breve revisão do que nós vimos aí? Nós falamos aí sobre aquelas palavras que quando perdem o acento passam a pertencer a outra classe gramatical.
contrário, contrario, silêncio, silencio, perpétuo, perpetua. Nós descobrimos que sempre que o SESC propuser que o verbo concorda com a palavra X, ela tem que ser o núcleo do sujeito, e fizemos aqui um comentário aprofundado sobre a identificação desse núcleo. Na letra D, falamos aí de uma questão de semântica, né, de emprego de maiúsculas e minúsculas e a sua alteração. Na letra D, falamos em supressão, elipse. E na letra E, aí falamos da alteração do sentido que acontece quando você desloca algumas palavras, tá? Acredite, uma questão faz o seu conhecimento subir significativamente, e essa é a intenção. Fazendo questões você aprende muitas coisas, tá? Não há dias em que está chato estudar. Não há dias em que você acorda assim, você fica pensando, poxa, tá chato pra caramba. A série a que estou assistindo é muito mais interessante, depois vou ver uma série agora. Aí você pensa assim, pô, vou estudar hoje não. Ficar um dia sem estudar pode acontecer? Pode acontecer. Vai prejudicar o seu desempenho? Não muito. Agora, sabe o que eu recomendo? No dia em que você estiver de saco cheio de estudar teoria, faz questões do assunto que você já sabe. Faz questões dos assuntos que você já sabe, tá legal? Se você pegar lá várias questões do assunto que você já domina, se você pega várias questões do assunto que você já domina e começa a fazê-las, você vai acertar a maioria absoluta, talvez todas as questões. Isso não é enrolar, muito pelo contrário, isso é ratificação do que você já sabe. E acredite, cada vez que você faz uma questão, é impossível que você não adquira um conhecimento novo. Isso vai fortalecendo o seu conhecimento e é menos chato do que aquele dia que você está de saco cheio e não quer aprender nada novo, tá? Faça isso com informática, com direito, com qualquer matéria. Poxa, você é bom em direito administrativo das pererecas, não sei nem se existe isso. Aí você vai lá e faz questões só de direito administrativo das pererecas. E você vai lá, faz 10, 20 questões, entendeu? Então, parar não é bom, não. Então, no dia que você estiver mais de saco cheio, estuda aquele assunto que você mais domina, fazendo questões sobre ele. Vamos à questão 2. Para essa questão 2, eu não vou ler o texto não, nem preciso. A questão a que ele se refere aí é uma questão solta do texto. Ela poderia estar, claro, usou uma palavrinha do texto, indica até a linha, linha 19, que é para o nosso concorrente trouxa achar que isso aí é interpretação. Mas é uma questão só de acentuação gráfica que eu vou resolver aqui no quadro com você. Printe este quadro que eu já comento. Quando eu comentei a palavra perpétua, eu já falei que ela se enquadrava naquela regra mais cobrada das provas, que é a regra das paroxítonas que terminam com ditongo oral crescente. Vou explicar para você do que se trata. É o caso de memória. Se alguém perguntar a você por que memória é acentuada, a razão mais canônica, a razão mais adequada é dizer que se trata de uma paroxítona que termina com ditongo oral crescente. Veja, memória. A sílaba tônica está aqui, então ela é paroxítona, né? E a terminação dela é ia. Quando você vir que na sílaba você tem os fonemas I e U anexos a uma vogal, tá? I ou U anexo a uma vogal, este I ou U aqui vai representar uma coisa chamada semivogal. Então entenda uma coisa importante. O que é uma semivogal? Semivogal será o fonema I ou U que se anexa a uma vogal. Há duas condições para que eu possa chamá-lo de semivogal, tá? Primeiro, tem que ser o fonema I ou U, tá? I ou U. E tem que estar anexo a uma vogal. Se estiver sozinho, não serve. Então, para você compreender o conceito de vogal e semivogal, vou pegar duas palavrinhas, tá? Comparemos a palavra caia e a palavra caía, já com a separação silábica feita direitinho. Na palavra caia, o A vai ser uma vogal, o A vai ser uma vogal e este I aqui, ó, vai ser uma semivogal. A semivogal tem que ser o fonema I ou U que se anexa a uma vogal. Na palavra caía não há semivogais. O A é vogal, o I é vogal e o A também é vogal. O professor, você falou que o I era sempre semivogal. Eu falei, em momento algum, eu falei que o fonema I vai ser uma semivogal se anexar a uma vogal. Entendeu? Então, voltemos aqui. Na palavra memória, eu tenho este I como semivogal, tá? Se você tem uma sequência formada por semivogal mais vogal, você está passando de um fonema mais fraco, que é a semivogal, para um mais forte, que é a vogal. Isto aqui é chamado de ditongo
Por que é ditongo? Di significa dois. Tongo significa tom. São dois tons. Ditongo. Um tom mais fraco, que é a semivogal, e um tom mais forte, que é a vogal. Ditongo, entendeu? E se ele parte do fonema mais fraco, né, que é a semivogal, para o mais forte, nós temos o ditongo crescente. Ditongo crescente é uma sequência de semivogal mais vogal, tá? Caso você encontre uma inversão, como por exemplo na palavra pai, veja como na palavra pai a ordem se inverte. Você teve a vogal mais a semivogal. Na palavra pai você tem aqui, ó, vogal mais semivogal. Consequentemente, você vai ter aqui, ó, um ditongo também, só que agora crescente, né? Decrescente. Porque ele passa da vogal, que é mais forte, para a semivogal, que é mais fraca, tá? Beleza, já compreendi o que é ditongo. É o encontro de vogal e semivogal na mesma sílaba. Ditongo é o encontro de vogal e semivogal na mesma sílaba. Se eu vir que há semivogal e vogal, o ditongo vai ser crescente. Se houver vogal e semivogal, o ditongo vai ser decrescente. Então, 9 em cada 10 autores dirão para você que a palavra memória é acentuada por tratar-se de uma paroxítona terminada com ditongo oral crescente, tá? Ditongo oral crescente. Ditongo, porque eu tenho semivogal e vogal. Oral, porque você consegue pronunciar com o nariz fechado, memória, ya. Se você consegue pronunciar com o nariz fechado, é porque o ditongo é oral. Quando é nasal, você não consegue pronunciar com o nariz fechado. Aproveite que não há ninguém olhando aí e compare, por favor, as palavras pai, que tem um ditongo oral, e a palavra mãe, que tem um ditongo nasal. Quer fazer um teste? Ó, pai, pai, pai. Você consegue pronunciar a palavra pai com o nariz fechado. Pai. Pronuncie bem alto agora. Espero que ninguém ouça. A palavra mãe com o nariz fechado. Vai lá, fecha o nariz e fala mãe. Ficou esquisito, não ficou? Ficou parecendo um pato, né? Mãe. Você não consegue falar mãe com o nariz fechado, porque aqui o ditongo é nasal. O ditongo oral é pronunciado pela boca, o ditongo nasal, adivinha, pelo nariz, entendeu? Então, o que é o ditongo oral crescente? Ditongo, encontro de vogal e semivogal. Oral, porque você pronuncia sem auxílio das fossas nasais, é só pela boca. E crescente, porque você teve semivogal e vogal. Então, a maioria dos autores vai dizer que memória é acentuada por tratar-se de paroxítona terminada com ditongo oral crescente. Agora, as paroxítonas que terminam com ditongo oral crescente, elas permitem duas separações silábicas possíveis. Você pode separar memória também assim, ó, a. Só que se você separa as sílabas de memória assim, ela continua acentuada, só que agora por outra razão. Ela passa a ser acentuada porque ela virou uma proparoxítona. Vê se não é. Memória. Sílaba tônica aqui, oxítona. Aqui, paroxítona. Aqui, proparoxítona. Como as palavras paroxítonas terminam com ditongo oral crescente, tem duas separações silábicas possíveis, elas acabam se enquadrando em duas regras de acentuação gráfica diferentes. Aqui ela foi acentuada porque é paroxítona terminada com ditongo oral crescente, e aqui foi acentuada porque se tornou uma proparoxítona. Como ela não é, entenda bem o que eu vou dizer, tá? Como ela não é uma proparoxítona de fato indubitável e inquestionável, que é uma possibilidade, ela é chamada de proparoxítona eventual ou proparoxítona acidental ou proparoxítona aparente. As proparoxítonas eventuais, acidentais ou aparentes são as paroxítonas que terminam com ditongo oral crescente. Tudo bem? Então, veja o que ele afirma aí nessa questão. Ele fala o seguinte, ó, o emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas. Sim, eu tanto posso classificá-la como paroxítona terminada com ditongo oral crescente, o que justificaria o seu acento, ou como proparoxítona, isso também justificaria o seu acento, tá? Quer dar recado aí, professor? Não? Pessoal, até aí tudo certo então? Perfeito? Não esquece que esta regra, ela se refere a todas as paroxítonas terminadas com ditongo oral crescente. Ya, ye, yo, wa, ué, wo. E aí, ó, desde que eu dou aula, isso sempre acontece. Sempre que eu explico as paroxítonas terminadas com ditongo oral crescente, há 20 anos já, eu estou explicando, entra na sala um professor cuja acentuação se dá por essa razão. Adivinha quem chegou aqui agora?
Fábio, né? Olha aqui, ó, a palavra Fábio, ela entra nessa questão. Fábio é acentuado porque é uma paroxítona terminada com ditongo oral crescente. Mal sabe o Fábio que o nome dele tem duas separações silábicas possíveis. Ó, ele poderia separar assim também. Fábio. Então, Fábio, seu nome é acentuado porque é paroxítona terminado com ditongo oral crescente ou porque é um proparoxítona eventual. Tá legal? Minha maior inveja dele é essa. Eu adoraria que meu nome tivesse duas gegas ao mesmo tempo. O nome dele tem Fábio, paroxítona terminado com ditongo oral crescente ou proparoxítona eventual, tá? Flávio, Fábio, Flávia, Antônio, são palavras que são acentuadas porque são paroxítonas terminadas com ditongo oral crescente, tá? Pô, foi mal, cara, foi sem querer, vou dar exemplo aqui. Pessoal, tira uma foto aí, depois que eu falei que eu me toquei. Tira uma foto aí rapidinho, por favor, printa aí para poder dar sequência. É igual chamar a namorada pelo nome da ex, né? Um amigo nosso trocou de namorada por uma namorada que tinha o mesmo nome. Então ele nunca teve problemas, né? Agora eu fico pensando na neura da namorada, pensando, peraí, será que ele me chamou pelo nome ou ele trocou meu nome? Ah, essa neura também. Pessoal, então vamos lá. A palavra memória, então, ela é paroxítona terminada com ditongo oral crescente e entra nesse esquema aí, tá? Muito cobrado hoje em dia. O CESP é uma banca mais tradicionalista. Eu fiquei muito surpreso quando vi esta questão do CESP. Ela é recente. Até então eles seguiam aquela linha bastante tradicional. Posso postar uma dúvida para você interessante que muitos alunos me mandam e o CESP adora cobrar? Agora que você compreendeu o conceito de proparoxítonas eventuais, qual seria a sua postura se o CESP dissesse que as palavras hélice e frequência, eu vou colocar já escrito direitinho, já, sem a separação, para você compreender qual é o problema, tá? Frequência e hélice. Qual seria a sua postura se o CESP dissesse que hélice e frequência são acentuadas em função de uma mesma regra? Eu posso conceber qual seria o seu desespero. Você pensaria assim, peraí, hélice é uma palavrinha proparoxítona. De fato, hélice é proparoxítona. Olha que a sílaba tônica está aqui, ó. Tá vendo? Hélice, ela é proparoxítona. Aí, é o que eu sempre digo, os inteligentes sofrem mais, né? Os inteligentes sofrem mais. Você que é uma pessoa perspicaz e observadora, pegaria a palavra frequência e pensaria assim, poxa, frequência é paroxítona, certo? Frequência. E aí você já ia falar, não, a regra não é a mesma. Ali eu tenho uma proparoxítona e aqui eu tenho uma paroxítona, né? Só que aí, Jesus toca o seu coração e fala assim, não se esqueça de que as paroxítonas que terminam com ditongo oral crescente têm duas separações silábicas possíveis. Aí você vai lá e se lembra de que você poderia separar também frequência assim, ó. Tá vendo? Aí a dúvida que acomete o seu coração. E agora? Hélice e frequência seguem a mesma regra? Porque hélice é proparoxítona. E frequência é proparoxítona eventual, também pode ser proparoxítona. Vamos lá. Isso é extremamente discutível por algumas bancas menos expressivas. Agora eu vou falar qual é a postura do CESP. O CESP diria que a regra não é a mesma. Não é a mesma. O CESP pensa assim, tudo bem que esta palavrinha é uma proparoxítona eventual, mas é importante que nós estabeleçamos uma distinção entre a proparoxítona legítima e a proparoxítona eventual. Entendeu? O CESP não considera que a regra é a mesma, tá? Até hoje eles sempre disseram que eram regras distintas, porque eles separam assim, ó, eles consideram hélice uma proparoxítona de fato, tá? E frequência proparoxítona eventual, eles não consideram que é a mesma. Então, antes que você sofra encontrando essa questão, porque se você fizer o que eu propus a você que fizesse, você vai fazer questões hoje à noite, você vai encontrar muitas questões em que o CESP diz que uma proparoxítona é acentuada pela mesma razão de uma proparoxítona eventual. Para você julgar, se o CESP disser isso aí, você fala que a afirmação está errada. O CESP não considera que proparoxítonas legítimas seguem a mesma regra de proparoxítonas eventuais, tá? Proparoxítona para o CESP só se for proparoxítona de fato, indiscutível, indubitável mesmo. Agora, para aqui, eles consideram apenas proparoxítonas eventuais, tá? Já antecipei um sofrimento seu que você teria hoje por volta de 1h47 da manhã, quando você estivesse fazendo questões lá, tá? Vamos lá.
Na questão 3, ele fala das palavras traz, é e nós. Traz, é e nós. Quantas sílabas há na palavra traz? Uma só, né? É estranha a palavra traz, né? A gente tem uma trabalhar com Z, não tem? Existe o traz com Z, que é do verbo trazer, e existe traz, assim, com S, que é uma preposição, tá? Traz, é e nós. Eu estava dando aula há pouco tempo para uma aluna do Rio Grande do Sul. Ela veio ao Rio para assistir às minhas aulas e ela acha muito estranho, e de fato é estranho, como nós cariocas temos a mania de criar uma espécie de uma semivogal epentética quando pronunciamos. Repara aqui, nós cariocas falamos nós, nós, nós. Ela perguntou assim, professor, esse nós é com I? Porque nós falamos nós criamos um izinho na pronúncia, reparou? Por isso que os cariocas enfrentam muitos problemas quando vão escrever as palavras mais e mais. Os cariocas pronunciam os dois da mesma forma. E aí, na hora de escrever, muitas pessoas se enrolam, entendeu? As pessoas que são abençoadas por um S sibilado, aqueles que falam assim, ó, pasta, pessoas, crianças, elas têm mais facilidade de estabelecer uma distinção. Mas para nós a pronúncia fica estranha, traz, nós, né? A nossa prosódia, ela tem essa característica. Ainda que os cariocas tenham, tecnicamente, tá? Tecnicamente, o português mais próximo do que seria o correto, em termos de prosódia e construção, o português do carioca é uma droga, tá? Mas é o que mais se aproxima do que se preceitua como correto. Isso não é bairrismo de forma alguma, isso é linguística e historicamente explicável, né? Os cariocas têm o português mais próximo do português de Portugal, porque a família real, quando fugiu de Portugal, viveu aqui. Se você se você não é do Rio de Janeiro e um dia for caminhar pelas ruas aqui do centro, perceberá que a arquitetura daqui é muito parecida com a arquitetura europeia, porque a família real foi lá e, né, quis uma coisa que se assemelhasse à arquitetura a que estavam acostumados. Nós herdamos a arquitetura muito parecida e a pronúncia muito próxima do português de Portugal. Por isso que, apesar das inúmeras bobagens que os cariocas falam, a nossa prosódia, a nossa construção, ela se aproxima mais do português de Portugal, entendeu? Mas vamos lá, traz, é e nós, monossílabo tônico, monossílabo tônico, monossílabo tônico, mono, uma sílaba só. Quando é que você acentua os monossílabos tônicos terminados em A, como a palavra pá, terminados em E, como a palavra pé, terminados em O, como a palavra pó? Se houver S também, ó. Se houver S também. Então, os monossílabos tônicos terminados com A, E e O, seguidos ou não de S, são acentuados porque são monossílabos tônicos. Presta atenção, essa regra, ela se restringe aos monossílabos tônicos terminados com A, E e O. Duas coisas importantes sobre esta regra, tá? Primeira delas, se a regra manda você acentuar monossílabos tônicos terminados com A, E e O, você não vai acentuar monossílabos tônicos com outras terminações. Então, se alguém perguntar, Fábio, você me viu na rua ontem? Ele fala, vi. Vi é monossílabo tônico terminado em I, então eu não vou acentuar, tá? Pronome pessoal do caso reto, tu, monossílabo tônico com U, eu não vou acentuar. Então, ó, monossílabos tônicos só com A, E e O. AS, ES ou OS também. Aquele palavrão que você escreve, quando você xinga as pessoas, vai tomar no... Aí você acentua. Errou. Se é para xingar, xinga direito. O palavrão não pode ter acento, pensa bem. Se o palavrão fosse acentuado, tu também seria, entendeu? Não faz sentido. Os monossílabos tônicos só com A, E e O. AS, ES ou OS. Então, primeira maldade. Não imprima esta regra, né? Não aplique esta regra em outros monossílabos, só para A, E e O, ou com S também. E outra coisa, e aí, a minha maldade favorita com relação a esta regra é a seguinte. Imagine que o CESP diga para o aluno de coração puro que as palavras rapé e pé são acentuadas em função de uma mesma regra. Fala a verdade, até você um dia já pensou, quando você olha rapidinho para as palavras rapé e pé, você tem muita impressão de que elas são acentuadas pela mesma regra, mas não são acentuadas pela mesma regra. Porque aqui eu tenho uma oxítona que termina com E, e aqui eu tenho um monossílabo tônico terminado em E. Aqui eu tenho uma oxítona terminada com E, e aqui eu tenho um monossílabo tônico terminado com E. Não vá confundir oxítona com monossilábica, tá? Palavras de uma sílaba só não são oxítonas. Então, traz, monossílabo tônico terminado com A ou AS.
monossílabo tônico terminado com E. Nós, monossílabo tônico terminado com O ou S, sim, as três se enquadram na mesma regra, a regra dos monossílabos tônicos terminados com A, E, O, com ou sem S. Então, a número 3 está correta. Os vocábulos traz, é e nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Perfeito. Já usou rapé? Rapé é para espirrar, né? Meu avô usava. Pessoal, printa aqui rapidinho, por favor. O pessoal dizia que rapé curava tudo, né? Quem substituiu o rapé hoje foi o couve. As pessoas falam que se você botar uma folha de couve no suco de qualquer coisa do mundo, você fica livre de qualquer doença. Vamos a... Oi? É bom, não é? Fazer mal não faz não, mas falar que cura cancro mole, que cura tuberculose, aí já é exagero. Vamos a 4, pessoal. Com referência às ideias e aos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o seguinte item. Presente no texto. Vai estar sempre presente no texto, né? A ideia de trabalhar com palavras, frases ou orações presentes no texto é para induzir a pessoa a supor que a questão envolve interpretação. Não envolve nada. Ele quer que você diga o seguinte, ó. As palavras caráter, intransferível, e órgãos. São acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Já está respondido. Pensa não é? A palavra caráter, paroxítona, terminada em R. Intransferível, paroxítona, terminada em L. Órgãos, paroxítona, terminada em ãos. Quando é que se acentua as paroxítonas? Lembra que na escola, quando eu dei aula para o Fábio na 6ª série, nós fazíamos musiquinha para decorar as terminações das paroxítonas. Depois, com o passar dos anos, a experiência me fez ver o seguinte: é desnecessário. Para que mandar o aluno decorar a terminação de palavrinhas paroxítonas acentuadas? É mais fácil fazer assim, ó. Vou explicar devagar. Quando é que você acentua as oxítonas? Você consegue lembrar? Quando elas terminam com A, E, O, em e ens. Só isto, juro. Você vai acentuar as oxítonas terminadas com A, E, O, em e ens. Eu vou dar um exemplo de cada, tá? Guaraná, José, bisavó, armazém e vinténs. Todas as oxítonas terminadas com A, E, O, em ens devem ser acentuadas. Guaraná, Vatapá, Irajá, José, André, Guaporé, avó, bisavó, vovó, armazém, vintém, alguém, ninguém, armazéns, vinténs. Então você vai sempre acentuar as oxítonas terminadas assim, tá? Sabe quando é que você vai acentuar as paroxítonas? É só você aplicar a lógica inversa. Se você acentua as oxítonas terminadas com A, E, O, em ens, você vai acentuar todas as paroxítonas do universo que terminarem de qualquer forma que não seja isto aqui. Então, se você pegar uma paroxítona e a terminação dela não for A, E, O, em ens, é só acentuar. Vou mostrar a você. Quer ver? Olha só. Vou botar aqui para você no quadro 5 exemplos, tá? Vou começar só com palavras estranhas, que eu nunca sei se devo acentuar ou não. Biquíni é uma palavrinha paroxítona, tá? Jiu-jitsu é uma palavrinha também paroxítona. A palavra hallux caiu na prova há pouco tempo. É o nome do dedão do pé dos mamíferos, se não me engano. De alguns mamíferos, né? A palavra éter e a palavra hífen. Aqui no quadro eu coloquei só paroxítonas, tá? Só paroxítonas, ó. Biquíni é paroxítona, jiu-jitsu é paroxítona, hallux é paroxítona, éter é paroxítona, hífen é paroxítona. O que uma pessoa prática e inteligente como você faz quando encontra uma paroxítona? Já vai direto para a terminação delas. Biquíni é paroxítona e termina com a letra I, não é isso? Aí você vem aqui, ó, procura. Existe I aqui? Não. Então você vem aqui e bota 32 centímetros de acento.
Toda paroxítona cuja terminação não estiver ali, você vai acentuar aqui. Jiu-jitsu, paroxítona terminada com U. Procura. Existe U na regra das oxítonas? Não. Então você vem aqui, ó, 32 centímetros de acento também. Tá legal? Hálux, paroxítona com X. Você procura aqui, dentre as oxítonas, existe o X? Não. Então você vem aqui, ó, acentua. Todas as paroxítonas são acentuadas quando as suas terminações não estão entre as oxítonas, tá? Ó, éter, paroxítona terminada com R. Não existe R lá, eu vou acentuar. Olha aqui, ó. Hífen, paroxítona com N. Eu vou acentuar, sabe por quê? Não existe N ali, ó. Olha como a regra é matematicamente bonitinha e perfeita. Se eu colocar hífen no plural, a palavra perde o acento. Hífen tem acento no singular, mas não no plural. Por quê? Hífen é acentuada porque é paroxítona com N e não existe N aqui. Mas por que eu não posso acentuar hífens? Porque ela passa a ser paroxítona com ENS. Opa! E existe ENS aqui, ó. Então eu não posso fazer choque de regras, tá legal? As paroxítonas são acentuadas quando as suas terminações não constam entre as oxítonas, tá legal? Então vamos lá. A palavra caráter, paroxítona com R. Não existe R, eu acentuo. Intransferível, paroxítona com L. Não existe L, eu acentuo. Órgãos, paroxítona com ãos. Não existe ãos aqui, então eu vou acentuar. Sim, todas as três são acentuadas porque se enquadram na regra das paroxítonas, que são sempre as regras mais cobradas. Professor, mas espera aí. E a palavra memória, que você explicou há pouco tempo aí? Ela é paroxítona e termina com A. Não, não é. Já falamos sobre isso. Memória não é paroxítona que termina com A. Ela é paroxítona que termina com Ya, que é o ditongo oral crescente. Por sinal, é a regra mais cobrada de todas. É importante que você não a esqueça, tá? Então, ele fala aí que as palavras caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical das palavras paroxítonas. Certíssimo. Oi? Não entendi. Ah, manda beijo para eles aí. Beijo para eles. Olha só, hoje um amigo meu, professor aqui do curso, ele falou que está usando isto aqui, ó. Agora fala aí, qual é a pronúncia correta desta palavra? É difícil pronunciar, né? A pronúncia correta, sabe qual é? Cateter. É gostosinho falar catéter, não é? Você sabe que o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ele fala que já se está disseminando a pronúncia catéter, porque todo mundo fala catéter, todo mundo fala. Mas a pronúncia correta é cateter. Por que você descobre que o certo é cateter? Sabe por quê? Se fosse catéter, teria acento, ela seria paroxítona com R. O que vai acontecer, muito provavelmente, é que daqui a alguns anos vão aceitar as duas pronúncias, entendeu? Porque o que acontece? O dicionário não impõe regras, a gramática não impõe regras, elas têm a intenção de uniformizar a zona. Aconteceu, por exemplo, com esta palavra aqui, ó. Cuja pronúncia clássica e correta é, pasmem, colmeia, colmeia. Ele foi lá a colmeia e pegou o mel. Só que as pessoas passaram a falar o quê? Colmeia, 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 colmeia. O que o dicionário foi obrigado a fazer? Ele foi obrigado a aceitar as duas pronúncias. Ficou um pouco pior agora porque colmeia, a pronúncia colmeia era sem acento e colmeia era com acento. Agora nem colmeia nem colmeia. As duas formas são grafadas da mesma forma, mas você acabou, né? A nossa briga com a pronúncia é seríssima. Não sei se você viu um vídeo que eu gravei lá no meu Instagram, que eu comentei sobre a pronúncia desta palavra aqui, ó. Para começar, você pode grafá-la de duas formas, né? Pode ser com acento circunflexo ou com acento agudo. Olha, eu pronunciei igual você sempre pronunciou. Eu sempre falei o quê? Fênix, fênix. Depois que eu fui dar aula, época de curso par, eu descobri porque caiu na prova do Colégio Naval, que a pronúncia correta desta palavra aqui é fênix, fênix. É para você pronunciar como se fosse uma espécie de um CE no final, fênix. Fênix. A pronúncia não tem X com som de KS aqui não. Então você, fã do Harry Potter, vamos lá, você vai dizer assim, ó, a ordem da Fênix. A ordem da Fênix. Professor, eu gosto dos X-Men, daquela heroína lá, a Fênix. Fênix negra. Fênix é a pronúncia correta, tá? Gosto de Harry Potter, gosto dos X-Men também. Já printou aí, pessoal? Vou apagar. Eu acho que o Harry Potter ele salvou a literatura juvenil, né? A molecada não lia mais nada, né?
E quem começou a ler Harry Potter passou a ler Crepúsculo, eu já não li. Crepúsculo, hoje em dia está lendo o quê? 50 Tons de Cinza, está lendo, né? Uma coisa mais adulta, mas pelo menos começou a ler alguma coisa. Vamos lá, pessoal. Agora começam as questões aí que vão envolver também aspectos de concordância, tá? A acentuação gráfica é um assunto mais finito. Se você fizer as 50 questões que eu propus a você, lá na questão 15, você começa a perceber que eles estão cobrando as mesmas coisas. A acentuação gráfica é um assunto mais finito, né? Eu creio que no direito seja a mesma coisa, Fábio, porque se o cara começa a fazer questões de um assunto, o Fábio fala assim, ó, faça questões do assunto X. Ele propõe a você, como eu propus, 50 questões. Quando você chega à questão 10, você percebe que ele está cobrando a mesma coisa que foi cobrada na questão 1. Aí você fica de saco cheio? Não, você fica feliz. Significa que você já está se familiarizando com as armadilhas lá. A acentuação gráfica é um assunto finito. Se você fizer 50 questões, lá pela questão 15, você começa a perceber que está cobrando as mesmas coisas. Você persevera e vai até a questão 50. Você vai começar a acertar as questões meio que mecanicamente. Um aluno outro dia falou comigo uma coisa legal, uma aluna falou assim, professor, eu percebo que quando eu faço muitas questões de um assunto só, eu já começo a acertar as questões mecanicamente, eu não gosto disso não. Falei, faz diferença para a sua aprovação se você acertou a questão espiritualmente ou mecanicamente? Não, cara. Acertar mecanicamente significa que você se condicionou a fazer aquela questão já. Cuidado para você não se condicionar tão mecanicamente a ponto de parar de ler o enunciado, né? Aí você vai quebrar a cara. Mas acertar mecanicamente significa que você se preparou para aquele tipo de questão já, entendeu? Bom, vamos lá. A concordância verbal, ela é um assunto um pouquinho mais extenso e é um assunto que depende de um gancho. Você imagina explicar a concordância verbal, que é a matéria que determina que o verbo deve sempre concordar com o núcleo do sujeito? Como é que é explicar isso para um aluno que não sabe achar o sujeito da oração? Entendeu? É mais complicado, tá? Por isso que sempre que a questão exigir, eu vou ao quadro e vou mostrar a você, ó, cuidado com a identificação do sujeito desta oração, tá? Posso te dar um exemplo? Suponha uma questão como esta aqui, ó. Nem é grande coisa não, é uma provinha aí mediana, tá? Ele colocaria assim, ó, vamos lá. Esta oração aqui, ó, vou usar o Fábio em homenagem a ele. Fábio, teus atos parecem sinceros. Fábio, teus atos parecem sinceros. Suponha que em uma prova, a banca propusesse a você só uma coisa, que identificasse o sujeito desta oração. O sujeito desta oração. Todos nós temos dentro de nós aquilo que eu chamo de Annabelle gramatical. É um demoninho que parou na 6ª série, tá? Ele fica soprando a você as respostas erradas. Quando eu falo, Fábio, teus atos parecem sinceros e eu pergunto qual é o sujeito, o demoninho da 6ª série fala assim para você, ó, Fábio, já ouviu a voz dele falando dentro de você já? Porque esse demoninho da 6ª série, ele acha o seguinte, ó, nome de gente que está na frente é o sujeito, substantivo da frente é o ficou nome com F, então é o sujeito, mas não é assim que se procede. Sujeito é o elemento sobre o qual o verbo declara alguma coisa, então a estratégia é você sempre achar o verbo da oração, ó, o verbo aqui é parecem. O verbo parecem está no plural, não está? Oi? Você é meu orgulho. Parecem estar no plural, não está? Como parecem estar no plural, não há a menor possibilidade de Fábio ser o sujeito. Fábio acertou. Não há a menor possibilidade de Fábio ser o sujeito aqui, porque não haveria relação de concordância entre eles. Quem realmente parece sincero são teus atos, né? Teus atos é que exercem em função do sujeito. Só é importante que você diga qual é o núcleo dele, e o núcleo aqui vai ser, ó, atos. Este é o núcleo, tá? O elemento que se conecta ao núcleo da função e concorda com ele é sempre um adjunto nominal. O elemento que se conecta ao núcleo de uma função e concorda com esse núcleo será sempre um adjunto nominal. Tá legal? Agora, veja aqui, ó, o Fábio que aparece nesta construção. Fábio, teus atos parecem sinceros. O Fábio que aparece aqui é alguém de quem eu estou falando ou com quem eu estou falando. Fábio, teus atos parecem sinceros. É alguém com que, obviamente, eu estou falando. Eu não falei sobre o Fábio nesta frase, eu falei com ele. Você percebe que eu falei com ele porque eu o chamei, porque eu o evoquei. Fábio aqui foi empregado com a intenção de chamar. E chamar é a mesma coisa que evocar.
Não é à toa que Fábio aqui vai ser um vocativo. Por sinal, uma função sintática que aparece muito na prova, tá? Quer aprender a reconhecer um vocativo? Na minha concepção, é pessoal, na minha concepção, a melhor forma de você reconhecer o vocativo é você reparar que sempre é a pessoa com quem você fala e não de quem você fala. Sempre é a pessoa com quem você fala e não de quem você fala. A segunda característica do vocativo é que dentro da oração ele sempre terá vírgula. Dentro de uma oração ele sempre terá vírgula. Note a ênfase que eu dei para dentro da oração, tá legal? Se estiver fora, ele pode aparecer com ponto de exclamação. Professor, como assim fora? Suponha que o seu nome seja Patrícia. E aí eu estou andando pelo shopping e eu vejo você, tá? E eu vou chamar você. Patrícia, já foi um vocativo já. Porque se eu usei para chamar, para evocar, já é vocativo já. O ponto de exclamação seria empregado aí sem nenhum problema, tá legal? A outra característica do vocativo, além da vírgula, além de ser a pessoa com quem eu falo, é que você pode deslocar o vocativo para qualquer lugar da oração. Você poderia tirar o Fábio daqui, ó, e colocar no final. Teus atos parecem sinceros, Fábio. Pode colocar no meio, ó, teus atos, Fábio, parecem sinceros. O vocativo tem total deslocabilidade pela oração. Fábio, teus atos parecem sinceros. Teus atos parecem sinceros, Fábio. Teus atos, Fábio, parecem sinceros. Você consegue deslocar para qualquer lugar da oração. Tá legal? Bom, beleza, vamos lá. Agora eu vou comentar com vocês as especificidades da concordância verbal, os casos que aparecem aí. Ele fala assim, ó, olha a questão 5, por favor. Vou ver o enunciado e vou ao texto quando ele propuser a você que nós façamos isso. A forma verbal na linha 8 poderia ser substituída por fazem, sem prejuízo da correção gramatical do texto. Eu posso imaginar qual é a armadilha, posso imaginar. O que esses dois verbos aqui têm em comum? A e faz. Os dois podem ser empregados para indicar tempo decorrido. Por exemplo, ó, eu a conheço há um mês. Eu a conheço faz um mês. Até ajuda você a empregar o A com H, né? O A com H, que indica tempo decorrido, é igual a faz. Ó. Eu a conheço há um mês, eu a conheço faz um mês. As duas formas são gramaticalmente corretas e perfeitamente equivalentes, tá? Eu a conheço há um mês, eu a conheço faz um mês. As duas formas são corretíssimas e perfeitamente equivalentes, tá legal? Agora vem a maldade. Suponha que a banca proponha maldosamente que você substitua um mês por 10 meses. Se eu trocar um mês por 10 meses, qual destas duas formas aqui tem que ir para o plural? Se eu trocar um mês por 10 meses, qual destas duas formas aqui tem que ir para o plural? Vou repetir, ó. Eu a conheço há um mês, eu a conheço faz um mês. Se eu trocar um mês por 10 meses, qual destas duas formas verbais aqui passa ao plural? Nenhuma. Eu não posso pluralizar este verbo nunca. Quando o verbo haver e o verbo fazer indicam tempo decorrido, eles são verbos impessoais. E se há uma coisa importante sobre os verbos impessoais que você tem que saber, é que o verbo impessoal não tem sujeito nem plural. Quando o verbo haver e o verbo fazer indicam o chamado tempo decorrido, ou seja, indicam quanto tempo já passou, eles são verbos impessoais. E o verbo impessoal não terá sujeito nem terá plural. O verbo impessoal não terá sujeito nem terá plural, tá? Os verbos fazer e haver, que indicam o tempo decorrido, são verbos que não podem ser pluralizados. Tudo bem? Então vejamos aí, ó. Vamos lá, na linha 8 ele fala assim, ó. Olha a partida 7, por favor. Que podem pensar alguns alunos sérios de um professor que, há 2 semestres, falava com quase ardor sobre a necessidade da luta, blá, blá, blá. Suponha que em vez de haver fosse o verbo fazer, ficaria assim, ó. Que podem pensar alguns alunos sérios de um professor que fazem 2 semestres? Não, eu não posso pluralizar o verbo fazer quando ele indica tempo decorrido. Eu não poderia nunca falar fazem 10 meses que eu a conheço. Não existe fazem na indicação de tempo decorrido. O verbo fazer, que indica tempo decorrido, é impessoal, sem sujeito e sem plural. Então, a afirmação aí errada. A forma verbal a, na linha 8,
poderia ser substituída sem prejuízo da correção gramatical do texto por fazem. Não, você não pode falar fazem 10 anos que eu te conheço, fazem 2 anos que eu saí de casa, fazem alguns minutos que não a vejo. O verbo fazer, que indica tempo decorrido, é impessoal, sem sujeito e sem plural. Nunca se pluraliza o verbo fazer quando indica tempo decorrido, tá? Só tenha um cuidado, uma maldade que o CESP ainda não usou. Outras bancas já vêm usando já. Você já reparou que eu e você frequentemente empregamos o verbo fazer para indicar aniversário? Por exemplo, João fez 30 anos ontem. O meu filho vai fazer 5 anos, né? Maria fez 8 anos semana passada. É muito comum que nós empreguemos o verbo fazer para indicar aniversário de alguém. O verbo fazer que significaria algo como completar. Afinal de contas, quando você faz 30 anos, você completou 30 anos. Se Maria fez 5 anos, ela completou 5 anos. Então, cuidado com o fazer, que indica aniversário e que é sinônimo de completar. Esse verbo não é impessoal. Ele é um verbo que terá sujeito e terá plural de acordo com ele. Então, ouça a minha frase. Minha prima faz 20 anos mês que vem. Se fossem duas, minhas primas fazem 20 anos mês que vem, tá legal? E nem sempre é pessoa. Por exemplo, ó, o meu estudo sobre os aspectos linguísticos faz 10 anos mês que vem. Os meus estudos sobre os aspectos linguísticos fazem 10 anos mês que vem. Então, cuidado, o verbo fazer, que indica aniversário, que é igual a completar, ele terá um sujeito, que é o aniversariante, pode ser pessoa ou coisa, e vai concordar com ele. Uma vez a prova da CEPERJ colocou uma questão maldosa assim, ó. Identifique a opção em que ocorre erro de concordância. E aí, olha como é que começava uma das opções. Ela começava assim, ó. Fazem 10 anos. Aí o aluno de coração puro, ó, que não conhecia a maldade. Opa, já está errado, espera um pouquinho. Vamos ler a frase toda? Fazem 10 anos, este mês, os ataques às Torres Gêmeas. Os ataques fazem 10 anos, os ataques completam 10 anos. Quando fazer for igual a completar, ele vai ser um verbo normal como outro qualquer e vai concordar com o aniversariante, tá legal? Cuidado com essa maldade. Printe este quadro, por favor. Agora eu queria que você fosse lá pegar um cafezinho, que eu vou fazer isso agora, tá? 5 minutinhos, vai lá pegar um cafezinho, vai pegar um cafezinho aqui também.